inquieta, áspera e desesperançada. Preocupada com as inquietações do ser e com a profundidade do sentir, Clarice Lispector é certamente uma das maiores escritoras do século XX. Só que eu não sei usar amor, não. Ao longo da sua vida, buscou nos acontecimentos do dia a dia o extraordinário e publicou 9 romances, 5 livros infantis e incontáveis contos e crônicas que ainda hoje são lidos e discutidos em todas as partes do mundo. Clarice Lispector consegue trazer para a gente, na chamada prosa de 45, a introspecção que havia na produção tanto europeia quanto norte-americana. Clarice é comparada a Virginia Woolf, é comparada a James Joyce, os grandes. O que há na literatura de Clarice que faz ela ser chamada de grande escritora e inclusive de língua portuguesa é o fato de Clarice ter uma profundidade não só na temática, mas Clarice também experimenta formas de narrar. Os narradores de Clarice Lispector, a maneira de Clarice contar as histórias é uma maneira inovadora e extremamente poética. Em Clarice Lispector não interessa o fato, interessa o que o fato provoca em nós. Corro perigo. A escritora, embora nascida na Ucrânia, era brasileira naturalizada e se declarava pernambucana, já que viveu durante anos no Recife, onde fez inúmeras descobertas, entre elas a descoberta da escrita. A primeira infância ela passa aqui, e eu acho que é na primeira infância que a gente vai se formando. Ela tem experiências muito, mas muito significativas nessa primeira infância. Eu chamo a atenção para uma narrativa dela, que é Felicidade Clandestina, que é quase que uma revelação de por que Clarice se tornou escritora. E a história se dá toda em Recife. Ela descreve as pontes, ela descreve para a gente um espaço geográfico de memória afetiva, que é a cidade do Recife. Então, é muito importante para a obra de Clarice, no sentido de trazer essa memória afetiva da infância. Eu vivia no ar, havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com livro. Era uma mulher com o seu amante. Numa apoteose de poesia. Clarice nasceu no dia 10 de dezembro de 1920 e, quando tinha apenas 1 ano de idade, se mudou para Maceió com sua família, para fugir da perseguição aos judeus que acontecia na Guerra Civil Russa. 3 anos depois, passaram a morar em Recife, no bairro da Boa Vista. Eu pintei de verde que serve para enxugar lágrimas, se um dia precisar. Foi nesse modesto casarão localizado na esquina da Travessa do Veras com a Rua do Aragão que a escritora Clarice Lispector viveu grande parte de sua infância, com uma vista privilegiada para a Praça Maciel Pinheiro. É por isso que a praça e todo o Recife dos anos 20 e 30 são cenários frequentes dentro das suas obras literárias. Sem dúvidas, o verde das árvores, a arquitetura histórica de fontes decoradas por leões, máscaras, ninfas e índias, juntamente com a efervescência cultural da cidade, ficaram na memória da escritora e do Recife. O Recife é uma personagem na obra de Clarice, uma personagem que insiste em aparecer o tempo todo nas crônicas de Clarice, principalmente no período em que ela escreveu para o Jornal do Brasil, de 1967 a 1973, essa personagem ressurge. Ela ressurge quando a menina consegue pela primeira vez ter uma fantasia durante o Carnaval do Recife, porque sobrou papel crepom. Essa cidade ressurge como a cidade que tinha ruas e casarões que ela e as amigas se sentiam possuidoras. Essa é minha, essa é sua. É a cidade onde elas roubavam pitangas e rosas dos jardins. É uma personagem que está tão presente que você não consegue perceber se é o Recife que faz um retrato de Clarice, quando Clarice está fazendo esse retrato do Recife na obra dela. Como ela disse na última entrevista, visitando aqui o Hotel Continental, numa conferência que foi a última que ela fez, o Recife está todo em mim. Oh, saudade, saudade tão
grande, saudade que sinto do clube. Anos se passaram e a praça em que Clarice cresceu não é mais a mesma. Antigamente, esse lugar era movimentado pelo comércio e pelas famílias refugiadas, como a da escritora, que fizeram daqui um novo lar. No final do século XIX, início do século XX, a maior concentração judaica no mundo ficava na Europa Oriental. Países como a Rússia, a Ucrânia, a Polônia, a Romênia. Era um período que os judeus sofreram muitas perseguições nesses países. Isso gerou um grande fluxo migratório. Grande parte desse fluxo veio para as Américas. Mas Recife era o primeiro porto de entrada, né, desse pessoal que fugia da Europa. Então, quando chegavam aqui, eles às vezes não tinham um ofício bem definido e eles foram trabalhar em geral no comércio, e o bairro que abrigou essa migração judaica foi a Boa Vista. Aquela área muito próxima à Praça Maciel Pinheiro. E a praça virava uma espécie de ponto de encontro. No final da tarde, ao final do trabalho, as pessoas se reuniam ali para jogar conversa fora, né? Conversar sobre política, conversar sobre lazer, sobre judaísmo, sobre tudo, né? Então, a Praça Maciel Pinheiro era um centro de efervescência da vida judaica daquela época. Amor daquela vez como se fosse a última. Hoje em dia, a Praça Maciel Pinheiro deixou de ser o refúgio acolhedor que Clarice, ainda menina, guardava na lembrança, e passou a ser refúgio da população em situação de rua. E cada filho seu como se fosse o único e atravessou a... Mas ao invés de um lugar digno para reconstruir suas vidas, como prevê o direito à moradia, muitas dessas pessoas encontram abandono. Construção como se fosse máquina. Esse descaso não é atual. Em sua última visita a Recife, pouco mais de 40 anos atrás, Clarice Lispector já havia percebido uma cidade menos encantadora. Um tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. A impressão da escritora não estava errada. De fato, o Recife dos anos 70 sofria as consequências do descontrolado crescimento populacional e urbano que aconteceu durante as décadas de 40, 50 e 60. Os índices de fome, miséria e subdesenvolvimento eram alarmantes. E cada vez mais, as construções avançavam sobre a natureza. O Recife tinha acabado de ser devorado na década devoradora de 1940 a 1950, que é quando boa parte do Recife é destruído para se alargar as avenidas. E ela via isso quando esteve aqui. Ela teve a coragem de reolhar aquele lugar tão amaldiçoado porque representava um Nordeste mais pobre. Hoje a gente vê a praça dessa maneira, nesse nível de abandono, porque o Recife não se dá a importância que tem. Clarice tinha razão, mais uma vez a sensibilidade dela revelava um olhar sobre outra coisa, que era aquela grandeza que existia na alma do Recife. A desvalorização que atingiu a Praça Maciel Pinheiro também se instalou na antiga casa da escritora. Atualmente, o imóvel se encontra em situação precária e corre o risco de desabar. Enquanto isso, os admiradores de Clarice travam uma luta a favor do seu tombamento e transformação em centro cultural, pois há anos consideram fundamental não só para a história e cultura do Recife, mas para a memória da autora, que nunca virou as costas para a cidade da sua infância. Eu acho imprescindível, é mais do que importante. Seria não só do ponto de vista cultural para dar à obra de Clarice Lispector aí esse destaque, mas também até do ponto de vista turístico. Imagina se a gente tem aqui o Centro Cultural de Clarice Lispector e a gente abre visitas. Esse Centro Cultural não é só para você olhar que é a casa em que Clarice morou, mas um espaço de debate, um espaço de exposição, de lançamento de livro, um espaço em que a gente respire, que a gente sinta cultura, arte, literatura. Abrir um centro cultural ou dar olhos a esse centro cultural é, no mínimo, respeitar a memória de uma cidade, de um país, de uma língua. Clarice Lispector dignifica Recife, dignifica o Brasil, dignifica a língua portuguesa, dignifica a própria literatura. Em 2010, a sobrinha neta de Clarice, Nicole Algrante, procurou recursos para transformar a casa nesse espaço cultural. E a Santa Casa de Misericórdia do Recife, a atual proprietária, concordou, cedendo o local. Mas sem conseguir recursos suficientes, o projeto foi deixado de lado. Desde então, muitas especulações sobre o tombamento surgiram, mas nunca se concretizaram.
Felizmente, durante o mês de setembro deste ano, um novo capítulo da história se abriu. A nossa preocupação, a preocupação muito grande do presidente Luiz Otávio Cavalcante, que é o atual presidente da Fundagem, quando soube que a casa de Clarice estava quase que em demolição, em estado de demolição, foi muito grande, porque eles, como pode, não é uma escritora da magnitude de Clarice Lispector, ter a sua casa aqui em Recife, e essa casa está descuidada, não é? Está abandonada praticamente. Então, de imediato, ele tratou de pensar num projeto para restaurar a casa de Clarice Lispector. Foi a Fundarp e a UIFAM também, e está em negociação, né? E já encaminhou um pedido mesmo de tombamento da casa de Clarice Lispector. O pedido de tombamento do imóvel já foi feito. Agora, ele está em processo de aprovação. No processo de tombamento, nós recebemos o pedido da Fundagem, do presidente da Fundagem, para reconhecer o tombamento da casa de Clarice Lispector, na Boa Vista. Esse processo ele foi instruído inicialmente pela Gerência de Preservação do Patrimônio e, ao ser acatado pelo secretário, ele passa a ter todas as prerrogativas de um imóvel tombado, toda a proteção por parte do Estado. Só podemos ter qualquer intervenção nele a partir de uma autorização e um acompanhamento aqui da Fundarp. Nesse processo ele vai ser instruído ainda pela equipe técnica, vai ser feito levantamento arquitetônico, histórico, a importância cultural do imóvel, né, para o nosso Estado, e estando pronta essa relatoria toda, ele será encaminhado ao Conselho de Preservação, que distribuirá para um dos conselheiros para preparar o voto e fazer o reconhecimento do tombamento da casa de Clarice Lispector. A gente tem a expectativa, né, de que esse processo ele tramite o mais rápido possível. O desfecho dessa história ninguém pode prever. Mas enquanto o tombamento e o projeto não saírem do papel, o Recife acolhedor e encantador que Clarice conheceu vai continuar abandonado no passado. Eu nunca fui tão feliz quanto naquelas temporadas de banho em Olinda, Recife. Como explicar o que eu sentia de presente inaltido em sair de casa de madrugada e pegar o bonde vazio, que nos levaria para Olinda ainda na escuridão? Tinha receio do frio, medo de assombração, um corpo que não mostrava